Tendo em mente do que é autenticação e autorização, né, a gente vai falar aqui de uma ferramenta, né, que faz isso no ASP.NET, né, que é uma das formas que a gente tem para implementar a autenticação e a autorização no ASP.NET, que é o nosso conhecido ASP.NET Identity, né, de forma teórica aqui, né, ele traz esses conceitos de autenticação e autorização, né, mais ou menos isso que eu já trouxe de, primeiro, antes de mais nada, ter a parte de autenticação, né, ter o cadastro do usuário, ter a possibilidade de registrar esse usuário e aí fazer a autenticação baseado no que eu cadastrei numa base de dados. Ele tem a capacidade de gerenciar a parte de autorização também, né, através de atributos, roles, que seriam os papéis, criando políticas de segurança dentro do sistema também. Outra coisa bem bacana que a gente vê não só no ASP.NET Identity, mas em outras ferramentas aí que trabalham com autenticação, é a capacidade de fazer autenticação com external providers, né? External login providers. Por exemplo, utilizando mecanismos como o Google, o Facebook, né, Twitter, enfim, algumas ferramentas, alguns serviços externos, onde geralmente as pessoas já têm conta criada, ou seja, então já facilita, porque você não precisa repetir o cadastro. Então esses mecanismos se utilizam disso, aproveitando que você já tem um cadastro criado, e aproveitando que esses serviços já têm um mecanismo de autenticação, né, parrudo, forte, robusto, né, confiável para fazer essa autenticação. Então você vai lá, autentica por aquele serviço externo, volta para o ASP.NET Identity, vincula, né, através de um token esse external login provider aí, com o usuário criado no teu ASP.NET Identity, por exemplo. Né? Então você linka e cria uma conta local ali, só que autenticando externamente. Então você tem essa possibilidade também com o ASP.NET Identity, por exemplo. Né? Vou mostrar aqui uma página, né, já trazendo aqui da documentação. Aqui é da documentação, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, na seção de Authentication, né? Facebook, Google, External Provider Authentication em ASP.NET Core. Então aqui ele já tem uma documentação que te fala como você fazer isso, como que você faz com o do Google, do Facebook, da própria Microsoft, do Twitter, outros providers, né? Tem todas as instruções, porque você precisa configurar nesses serviços também, né? Pegar as chaves deles, configurar. Como que você faz dentro do código, então lá no ASP.NET Core, adicionando, por exemplo, o Google, no Program CS, agora no .NET 6, né? Antes era no Startup CS, Add Facebook, Microsoft, aí você pega o que? Pega o Client ID, Client Secret de cada provider que você quiser configurar. Esses Client ID, Client Secret você vai achar seguindo esses tutoriais aqui. Você vai configurar, por exemplo, lá no teu App Settings essas chaves e você consegue configurar através disso aqui. E aqui explica tudo, né? Como que você opcionalmente pode setar um password, porque quando você trabalha com um external provider, você está autenticando externamente, então você não tem necessidade de pedir para o usuário colocar uma senha, né, na verdade. Mas você tem opcionalmente essa possibilidade. Por quê? Porque se esse provider externo ficar fora do ar, você pode autenticar localmente. Tá? Aí tem toda a documentação aqui, beleza? Outro ponto, falando da ASP.NET Identity ainda. Two-Factor Authentication, né, que é a autenticação por 2 fatores. Aqui na documentação ele traz por SMS, né, ou e-mail também, né? Mas ele tem a possibilidade de autenticar com um app de autenticação, né? O Authenticator, né?
que está instalado no teu smartphone, por exemplo. Então, aqui também tem o passo a passo. Aqui ele fala como você até criar um QR Code para fazer isso, facilitar a autenticação de 2 fatores na tua aplicação. Aqui fala como fazer com SMS, isso, mandando SMS. Né? Claro que para mandar SMS você vai precisar utilizar um serviço que consiga mandar um SMS, por exemplo, o Twilio, ou esse ASP SMS também, né? Ele fala como mandar. E aí, a autenticação em 2 fatores, para quem não está familiarizado, né? É você basicamente entrar com o teu usuário e senha. Costuma ser na primeira vez que você está usando aquele computador, né? Tá logando pela primeira vez. E aí, não basta ter usuário e senha, ele vai ainda te perguntar por um segundo fator de autenticação, por isso o nome. Então, ele vai mandar um código de SMS lá para o teu celular, ou vai pedir um código de um app de autenticação que você configurou do teu smartphone, enfim, né? Ou vai mandar um link para o teu e-mail, e você vai chegar lá no teu e-mail, no teu SMS, vai pegar o código, vai voltar na página, vai confirmar com aquele código, e aí sim você tem até uma checkbox, tem essa possibilidade de marcar e falar: eu quero marcar esse dispositivo como seguro, e aí nas próximas ele não pede mais. Beleza? Então temos aí a parte de External Providers e a parte de Two-Factor Authentication. Quis trazer esses 2 pontos aqui porque são bem falados quando a gente fala de autenticação, né? E o ASP.NET Identity tem suporte a isso também. Quando a gente autentica, né, a gente tem que construir uma informação, construir algum tipo de dado que seja resultado daquela autenticação, para que a gente salve esse dado de alguma forma segura, para que a gente use ele nas próximas requisições do sistema. Porque não faria sentido a gente autenticar uma vez e aí querer fazer alguma coisa no sistema e pedir a autenticação toda vez que a gente quer fazer uma operação. Então a gente autentica uma vez, salva isso de alguma forma e vai reutilizando isso nas operações que a gente quer fazer até que isso expire, né? Tem um tempo de expiração, enfim. Essa forma de salvar, né, organizar esses dados de autenticação que foram feitos através do processo de autenticação mesmo, pode ser feita de várias formas. Quando você está trabalhando aí, por exemplo, com uma página web comum, né, vamos pôr aí um ASP.NET Core MVC normal, com uma autenticação baseada em cookies, por exemplo, essa informação de login, né, que você está autenticado, ela fica guardada num cookie, né, o cookie do navegador mesmo. Tanto é que se você for nas ferramentas de desenvolvedor lá, apertando F12 do seu navegador, excluir o cookie de autenticação, você vai ver que você automaticamente vai ser deslogado, porque ele perde essa informação, não sabe mais, enfim. Ou quando esse cookie expirar, porque, né, é uma boa prática você criar um cookie aí, sei lá, e colocar daqui, sei lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas, aí depende da política que você está usando, você manda expirar esse cookie também. Bom, quando a gente não tem, né, quando a gente não está trabalhando aí com um site onde a gente tem um front-end, aí uma página web, não é um site em si, né? A gente autenticou e beleza, a gente tem uma informação, mas a gente não está trabalhando diretamente com um front-end, diretamente com o cliente final ali, e tendo a possibilidade de salvar isso num cookie. Qual que é a outra forma? Tem alguma outra forma de a gente armazenar isso? Tem, né? A gente geralmente cria um token, né? Um token que também é uma representação daqueles dados de autenticação organizados de alguma forma, né? Seguindo algum tipo de padrão. E aí que vem o conhecido JWT, né? Que é o JSON Web Token. Tá? Vou compartilhar aqui um pouquinho da página do próprio JWT
JWT.io para vocês verem um pouquinho sobre o JSON Web Token. Eu estou aqui no JWT.io, tá? Na parte de Introduction aqui, só para ler rapidamente o que seria esse JSON Web Token, né? O nome já meio que denuncia, né? JSON Web Token, né? Então, token em formato JSON. O JSON Web Token, ou JWT, é um padrão aberto aí. Daí nós temos a RFC ali 7519, que define um compacto e autocontido, né? Modo de transmitir de forma segura informação entre partes através de um JSON, né? Através de um formato JSON, né? Que a gente tem basicamente um objeto criado ali em JSON com algumas partes que eu já vou mostrar ali. Essa informação pode ser verificada e é confiável, né? Por causa que ela é digitalmente assinada e aí através de um algoritmo HMAC ou um par de chaves privada e pública usando RSA ou ECDSA. E aí tem outras informações aqui. Qual que é a parte que eu queria chegar aqui embaixo também, ó? Que ele também é utilizado em muitos casos para autorização, né? Então, muitas vezes dentro desse token não tem só a informação da parte de autenticação, também tem a parte de autorização, ou seja, qual é o seu papel, né? Quais são as informações do seu crachá, vamos dizer assim, né? Qual que é o seu papel, quais são os seus privilégios, seus atributos que te dão acesso a partes do sistema. E depois a gente pode falar se isso é uma boa ou não é uma boa prática colocar isso dentro do token. Qual que é a estrutura do JWT, né? A gente tem 3 partes, o header, o payload e a assinatura. Então o header é basicamente informações do algoritmo e o tipo, né? O payload são informações daquilo que eu já comentei, né? As claims, né? Ou os atributos, né? Que você pode ir definindo e adicionando dentro desse token. Você mesmo pode ir colocando atributos a mais, além dos padrões do JWT. E consequentemente isso vai aumentar o tamanho do teu token também. E também a parte de assinatura, né? Que depois a gente vai ver como que é feita a assinatura. Aqui tem a forma como ele cria, né? Com o algoritmo aqui, nesse caso de 256, fazendo o encoder aqui do header, mais o payload, mais o secret, que é uma chave que, vamos dizer assim, ninguém tem acesso, apenas a sua aplicação, e por isso que se torna seguro, né? Aí quando a sua aplicação recebe esse token, ela vai usar esse secret que só ela tem e verificar a autenticidade desse token. Beleza? Você pode utilizar também outros tipos de algoritmo aqui de 512, né? Um SHA de 512, nesse caso é um SHA de 256. Então esse aqui basicamente é o JWT. Deixa eu ver se eu consigo ter um exemplo aqui, ó. Tem um exemplo aqui no debugger, tá? Olha só, ele tem mais ou menos esse formato, então pode ver que o que está aqui em vermelho é a parte do header, algoritmo HS256, tipo JWT, o payload que ele tem aqui, que é essa cor roxa, sub, né, que é o subject, tem o name, né, que é um atributo aqui, tem o IAT, que é o issued at, né, emitido, aqui deve ser um timestamp, alguma coisa, é isso, dia 17 aqui de janeiro de 2018 no caso, né, ele está convertendo aqui para mim. E aqui essa parte azul é a assinatura, então aqui ele fala qual que é a forma de criar a assinatura aqui, né, e aqui iria então a chave de 256 bits, que nem ele diz aqui, né. Claro que aqui é um exemplo, né, então ele está dando signature verified, mas depois a gente vai colar o nosso token JWT aqui e vocês vão ver que sem colocar a chave privada, a chave secreta nossa, a secret aqui, vai dar como chave não verificada.